Noite, nós estamos aqui agora para mais uma live nossa, a segunda da série. Serão 4 lives, né? Nós começamos ontem e agora nós vamos até o dia 1º falando sobre alguns temas assim desafiadores até, muitas coisas que vocês não conhecem, muitas coisas que vocês já conhecem e que precisam ouvir novamente, talvez de uma outra maneira, que gostariam de ouvir novamente. E hoje nós falaremos sobre habilidades e debilidades. É um tema muito interessante. Eu postei ontem eu já falei alguma coisa na nossa live de ontem. E aí eu quero que você, que está chegando agora, que pegue caneta, que pegue papel, para que você também anote. Ontem teve uma coach minha, Alessandra, uma colega minha, Alessandra, que ela anotou muitas coisas. Ela falou, gente, eu não sabia que eu ia anotar tantas coisas. Então você anote, pega papel, pega caneta e anote, comece a escrever. Nós vamos começar a falar hoje sobre habilidades e debilidades. Então, não perca a oportunidade de crescer. Anota, traz papel, enquanto o pessoal vai chegando, traz papel, traz caneta para você anotar. Ontem, como eu disse, a Alessandra anotou altas dicas. Ela falou, gente, eu não sabia que uma live eu conseguia anotar tanta coisa. Então, vamos lá, vamos anotando, vamos trazendo papel e caneta. Se você não pegou, corre lá pegar, que ainda dá tempo. E eu quero já compartilhar com vocês hoje uma falha nossa. Ontem, no final da live, eu pedi para minha filha me ajudar a gravar e não sei se vocês notaram ali ao finalzinho, eu não desliguei a câmera e falei assim para minha filha, foi? Ela falou, mãe, você falou pra caramba. Então assim, falei muito. Então eu tenho que me policiar para não falar muito rápido, para dar tempo de você anotar, mas também tem que ser muito dinâmico aqui. Então lá no final da live de ontem você vai ver uma falha nossa. Eu finalizei a live, mas não desliguei a câmera. Mas tá tudo certo, né? Coisas ao vivo é assim mesmo, acontecem imprevistos e nós temos que aprender a lidar com isso. Isso é saber gerir emoções e saber gerir situações. Então já fica aí um exemplo para vocês se cuidarem. Ainda bem que, né, foi tudo ok, tudo tranquilo, mas vamos lá, gente. Hoje eu quero começar fazendo uma retrospectiva de ontem. O que nós falamos sobre ontem? Nós falamos sobre autorresponsabilidade, sobre autoconhecimento, nós falamos sobre crenças limitantes, crenças fortalecedoras, nós falamos sobre quem está no comando da sua vida, quem está gerindo as suas emoções, nós falamos sobre características positivas e eu pedi para que você anotasse de 5 a 10 características positivas sua, né, para você começar a se conhecer, começar a buscar quais são as suas características positivas. E eu falei também ontem sobre a importância de viver uma vida coerente com seus valores. E eu expliquei, quem não assistiu a live, vai lá, que por enquanto ela está no IGTV, depois eu vou tirar, tá bom? Então, se você não assistiu, corre lá assistir depois dessa daqui para você ficar antenado, porque eu estou fazendo uma ligação de todos os temas, tá? Não são 4 lives estanques, separadas. As lives serão todas elas um crescimento. Então eu precisei falar da autorresponsabilidade, do autoconhecimento, para falar hoje sobre as suas habilidades e debilidades e como você as vê, como você as tem, o que você, né? Vou explicar daqui a pouco para vocês. Mas na live de ontem eu falei que se você tem uma vida coerente com seus valores, e quando eu disse isso, eu disse o quê? O valor muito alto para mim é Deus, mas eu percebi quando eu fiz o exercício no coach que eu não estava colocando Deus em primeiro lugar. Então, se em primeiro lugar na sua vida está Deus, ele tem que estar em primeiro lugar em tudo. Se é o teu casamento, você tem que dar o devido valor ao teu casamento, porque se ele é um valor alto e você está colocando no lugar do teu casamento qualquer outra coisa, seja trabalho, seja diversão, seja saúde, então você não está vivendo de acordo com seus valores. E geralmente é isso que acontece com as pessoas e por isso elas acham que a vida não está legal. Ah, minha vida parece que não está boa, parece que as coisas não se encaixam, mas não se encaixa mesmo. Por quê? Porque seu valor é 1 e você o valor número 1, digamos assim, é saúde. E você, quando você olha para a sua vida, o valor número 1 é trabalho, o valor número 2 é outro, a saúde vem lá em 7º lugar. Quer dizer, então você não está vivendo de acordo com seus valores e é isso que traz uma disfunção na sua vida, tá bom? Então nós temos no coaching, inclusive, ferramentas para trabalhar isso, essa ordenação de valores. Quer dizer, os valores teus estão em ordem ou estão em total desordem? Se eles estão em desordem, é claro que a tua vida vai estar em desordem também. Por quê? Porque você tem que viver de acordo com os seus valores. Então tá, fiz essa retrospectiva, essa retomada do que nós falamos ontem para poder agora sim entrar
no tema. E como eu tinha pedido para você anotar seus valores ontem, quais foram os valores que você anotou aí? Você anotou o valor? Quais são os seus valores? O valor para você o que é saúde, família, dinheiro, Deus, trabalho. Vai anotando isso é importante para você, porque vai te dar um feedback de quais são os seus valores. Às vezes você nem para pensar no dia a dia quais são os seus valores. E é claro, se você não para pensar, você não conhece, você não vai viver de acordo. Tá bom? Então é importante trazer essa consciência. Por isso que no coaching nós falamos consciência e tomada de ação. Consciência, decisão e ação. Consciência, decisão e ação. Agora, como que eu vou agir se eu não tomei decisão e se eu não tenho nem consciência de como está a minha vida? Então, primeiro, por que o coaching funciona? Por isso. Porque tomada de decisão só quando você tem consciência, senão você vai tomar a decisão errada. E agir, você só vai agir se você tomar a decisão certa. Então, é uma sequência. Tá? Nada aqui é desconectado, eu preciso tomar consciência e ontem eu trouxe o tema autorresponsabilidade, que é um tema que cutucou muita gente, eu sei, porque me cutucou quando eu ouvi a primeira vez. E aí, mas é importante, tomou consciência, eu parto para a decisão e parto para a ação. Aí o negócio funciona, tá bom? Então hoje nós vamos falar sobre o que? Debilidades. E hoje eu quero que você anote quais são as suas habilidades e talvez aquilo que você acha que em você é debilidade. Só que eu vou trazer para você agora o quê? O que é debilidade? Nós aqui, para o nosso tema, tá? Eu vou trazer porque existe assim N situações sinônimos para debilidade. Debilidade é fraqueza, abatimento físico, abatimento mental, mais apatia, né? Mas para o fim do nosso estudo aqui, eu vou trazer como uma debilidade mental, ou seja, um desenvolvimento insuficiente mental, mas não do seu cérebro, das suas capacidades, ou seja, aquela debilidade de você não conseguir enxergar as suas reais habilidades, porque talvez você esteja focando naquilo que você tem de ruim e não naquilo que você tem de bom. Então, a debilidade que eu me refiro nesse momento, tá? É para esse fim. É como se fosse assim, minhas qualidades, meus defeitos. É mais ou menos isso, mas a debilidade, ou seja, aquilo que você acha, nossa, eu sou medrosa, eu sou isso, eu sou aquilo, por isso que eu trouxe ontem as características positivas que você via em você. Então hoje talvez você veja como debilidade, eu sou fraca, eu não sou corajosa, eu sou preguiçosa, então isso é debilidade. Mas agora nós vamos focar também nas suas habilidades. É claro que todo mundo tem defeitos, é claro que todo mundo tem coisa para ser corrigida, ninguém é perfeito, quem dera, né? Mas nós estamos no caminho da perfeição, nós temos que buscar a perfeição. Não para ser igual a Deus, mas nós temos que buscar a nossa melhor versão, aquilo que é de melhor em nós. E todos nós temos qualidades extraordinárias, como eu sempre digo. Quem me ouviu falar em outras lives sabe disso, sempre reforço. Você só não conhece as suas habilidades, os seus pontos positivos, mas que você tem, você tem. Você só precisa conhecer. Então é por isso que eu estou trazendo essa consciência para você aqui, tá bom? Então, ontem eu apresentei para vocês o livro, O Poder da Autorresponsabilidade, que é maravilhoso. O livro O Poder da Ação eu mencionei, mas eu não mostrei, ele está aqui, já deixei separadinho hoje para você. Porque são livros excelentes, tem exercícios dentro que vai trazer consciência para você. Só que eu sempre digo o quê? Ação sem autorresponsabilidade não funciona. Então eu leio nessa ordem. O poder da autorresponsabilidade e o poder da ação. Aqui dentro do poder da ação tem um trecho do poder da autorresponsabilidade, tamanha a importância, tá? Eu ministro as duas palestras e também decifro, influencio pessoas. Eu sou ministrante oficial da Febracis de 3 palestras, só que eu sempre prefiro colocar nessa ordem o poder da autorresponsabilidade, depois o poder da ação, porque agir errado também sem autorresponsabilidade não vai levar a lugar nenhum e é perigoso ainda você degringolar e ir para outro lado. Então, vou falar aqui numa linguagem muito simples para você entender agora dessas debilidades e dessas habilidades. Tá tudo ok? Tô falando muito rápido, eu tenho que acelerar porque, né, é aquela coisa da gente agilizar, que otimizar e ganhar tempo. Então, quando eu disse de debilidade, é aquilo que você não enxerga de bom em você, tá? Não tô chamando ninguém de débil mental, não tô chamando ninguém que não tem uma condição intelectual suficiente, mas obrigado. Ivete, fofa. Ah, que saudade de você, Ivete. Ai, minha querida.
Gente, agora nós vamos falar o que é habilidade, gente. O que é habilidade? Eu trouxe aqui uma colinha, tá? Por quê? Porque, segundo Voltaire, ele diz que é ser mais do que capaz, é ser mais do que instruído. O que isso quer dizer, Nice? Ele quer dizer assim que é um grau de competência do indivíduo frente ao objeto, ou seja, o meu grau de competência, porque assim, às vezes eu conheço, às vezes você conhece determinado assunto, nós entendemos de determinado assunto, mas na prática nós não conseguimos realizar ou reproduzir aquela ação. Então eu vou colocar isso num exemplo bem simples, tá? Primeiro eu trouxe um termo mais técnico, agora tá um cirurgião dentista, tá? Um bucomaxilo, vou citar porque eu fiz avanço de mandíbula uns anos atrás, eu precisei fazer por conta da meu encaixe aqui, da minha oclusão, né? Aqui. Acho que deu uma pausa aqui, tá no vídeo, deu mas voltamos já, tá? Então, a habilidade, retomando, a habilidade, o que é? É a competência do indivíduo frente àquilo que ele estudou. Então, ele estudou, ele sabe tudo na teoria, só que na hora que ele vai praticar, na hora que ele vai colocar isso em ação, ele não, às vezes não consegue. Mas aquele cabra que é habilidoso, ele vai conseguir, porque ele tem uma competência para isso. E foi o que aconteceu com o bucomaxilo, que fez a minha cirurgia, que foi um cirurgião extraordinário. Então, só para trazer assim, um exemplo para vocês, que fica muito mais tranquilo trazer, mas tá, habilidade em quê? Então, por exemplo, a pessoa pode estudar engenharia civil, sei lá, engenharia mecânica, e depois não conseguir desenvolver. Por quê? Porque às vezes ele conhece, mas ele não tem a competência para desenvolver aquela função. Tudo certo? Até aqui tá tudo ok? Então, só que nós temos duas habilidades. Olha só, a habilidade técnica e a habilidade comportamental. A habilidade técnica ela é chamada de hard skills, ou seja, aquela habilidade palpável, aquela habilidade que na prática, teoricamente, pode ser aprendida por qualquer pessoa. Então tá, vou estudar direito. Todo mundo é capaz de aprender, de estudar direito. Eu sou formada em direito, inclusive. Você fazer uma faculdade de odonto, você vai fazer um curso técnico, você tem essa habilidade de aprender um idioma, todos somos capazes. Nisso, mas eu não consigo. Então, o que falta para você talvez é habilidade comportamental e não habilidade técnica. E aí eu vou diferenciar isso, habilidade técnica, grava aí, e habilidade comportamental. Habilidade técnica, hard skills. Habilidade, vocês vão ouvir falar isso. Quando eu ouvi a primeira vez, eu falei, gente, o que é isso, né? Habilidade comportamental, soft skills, ou seja, esse é o termo, né, em inglês. Habilidades comportamentais quer dizer habilidades interpessoais, subjetivas, tem relação direta com a nossa personalidade e com o nosso desenvolvimento pessoal. Você já tinha ouvido falar sobre isso? Porque a primeira vez que eu ouvi, eu falei, gente, com que mundo que eu vivia que eu não sabia de um trem desse, né? Mas é importante saber, sempre há tempo. Então, habilidade interpessoal, ou seja, ela envolve principalmente os aspectos emocionais. Aí, lembra que eu te falei da inteligência emocional? O controle necessário para lidar com as situações adversas. Então, hoje, principalmente no mundo corporativo, principalmente as grandes empresas, elas visam muito mais as habilidades comportamentais do que as habilidades técnicas, porque a habilidade técnica qualquer pessoa pode aprender. Qualquer pessoa desenvolve, mas a habilidade comportamental vai muito além. Por quê? Porque a pessoa tem que ter inteligência emocional para isso. E aí, eu vou trazer depois até um exemplo de um empreendedor que eu ouvi ele falando num vídeo e que ele falou assim que ele só contrata a pessoa pelas habilidades comportamentais, porque ele falou habilidade técnica qualquer um aprende. E essa pessoa ninguém mais do que a Abílio Diniz.
Não sei se vocês conhecem a história dele, mas ele é uma pessoa, um empreendedor extraordinário que deu a volta por cima, né? Ele tinha as empresas dele praticamente falidas e aí ele foi, né? Hoje não vou delongar muito nisso, mas procura lá a história do Abílio Diniz, porque ele viu a importância de você ter inteligência emocional para você gerir uma empresa. E hoje ele falou, eu vi ele dando uma entrevista, eu contrato pessoas pelas habilidades comportamentais e não pelas habilidades técnicas, porque diploma em qualquer lugar você consegue pessoa que tenha. Simples assim, para você ver o tamanho da importância. E nós passamos anos nas escolas aprendendo o quê? Habilidades técnicas. E ninguém ensinou para a gente inteligência emocional. A importância do tema, gente. Se você nunca ouviu falar, então é importante você começar a entender, compreender sobre isso. Talvez o termo técnico que eu diga aqui para você, você nunca ouviu. Tudo bem, sempre há tempo de aprender e sempre há tempo de começar. Comigo também foi assim, tá? Então, assim, não perca as esperanças que você vai aprender. E, claro, se você já sabe, ótimo, vai reforçar teu aprendizado. E talvez você possa até ensinar outras pessoas. Isso é muito bacana, compartilhar conhecimento. Isso é importante, não guarde só para você, tá? Então, falando de habilidades técnicas e habilidades comportamentais. Exemplo de habilidade comportamental, inteligência emocional. Autocontrole e equilíbrio emocional, que foi o que nós falamos na live de ontem. Autoconfiança, integridade, capacidade de trabalhar em equipe, são habilidades comportamentais, são habilidades que hoje são inclusive habilidades necessárias para quem quer ser gestor, para quem quer trabalhar numa grande empresa. Se você olhar as grandes empresas, elas contratam disso, olhando para isso, as habilidades comportamentais. Jorge Paulo Lemo também, ele passa, salvo engano, 2 horas do dia selecionando pessoas para trabalhar com ele. Por quê? Porque ele olha a habilidade comportamental. E o CIS Assessment, aquilo que eu falo para vocês, de vocês conhecer o teu perfil comportamental, de se você é dominante, influente, conforme, estável, se você tem tudo isso aí misturado, porque nós temos os 4 perfis, é importante você conhecer, porque aí você vai conhecer realmente as habilidades que você tem e aquelas que você pode desenvolver. Tá? Porque o que é bom é isso, é porque nossas habilidades podem ser desenvolvidas. Eu nasci assim e morri assim, vou morrer assim, não vai, só se você quiser, porque senão você vai ser capaz de desenvolver, basta você querer e se conhecer, é claro, né? Então, é muito importante, tá? E falando novamente das habilidades comportamentais, iniciativa, liderança, empatia, persuasão, tudo isso são habilidades comportamentais, isso não se aprende na escola. Isso é inteligência emocional. Você precisa aprender a gerir suas emoções. O pai da inteligência emocional, eu quero destacar aqui para vocês sobre a inteligência emocional, qual a importância dela. E Daniel Goleman é autor desse livro aqui. Ele é psicólogo formado em Harvard, é considerado o pai da inteligência emocional. Gente, ele é psicólogo, ele tem uma escola de coaches, inclusive, e ele fala que a mente é mais rápida e mais racional, a mente emocional é mais rápida do que a racional. E por isso que muitas vezes você vê as pessoas que não conseguem gerir as emoções, agem no impulso, agem sem refletir. Por quê? Porque ela não consegue gerir as emoções. Então é aquela pessoa que bateu, levou, ela não consegue, entre a ação de uma outra pessoa e a reação dela, ela não consegue raciocinar com clareza. E como eu disse ontem, uma pessoa com raiva, então ela é cutucada naquela raiva, ela avança na outra. Ela não entende que ela não precisa revidar. Ela não entende que ela pode agir de forma diferente. Porque às vezes tem pessoa que até provoca, né? Vou provocar fulano porque eu sei que ele vai reagir desse jeito. Por quê? Porque é aquela pessoa que já tem uma reação tão óbvia todas as vezes que vira até alvo. É como um bullying na escola, então, por exemplo, quando você põe apelido. Na minha época era um negócio de pôr apelido quando a gente ia na escola. E às vezes você não gostava do apelido, aí que a pessoa chama você pelo apelido. E quando você não sabe gerir as emoções, você fica irritado, aí eles te cutucam porque você está irritado. E é isso, o que é? Por quê? Porque já sabe que a tua reação vai ser aquela.
Agora, se você está no comando das suas emoções, o que que acontece? A pessoa vai te cutucar, você está ali pleno, né? Respirando. Às vezes por dentro você está borbulhando, mas você não dá demonstração e você não reage como a pessoa quer que você reaja. É claro que aí entram também os vícios emocionais, que é um assunto para uma outra live, tá? Mas só para você entender a importância de você conseguir gerir as suas emoções. E por isso que ontem falei sobre inteligência emocional, hoje vem de novo o assunto. Por quê? Porque as pessoas com inteligência emocional, além dela saber gerir as suas, ela é uma pessoa que ela tem empatia. Por quê? Porque ela consegue compreender que o outro naquela situação agiu daquela forma, talvez não porque quisesse, mas porque ele também não tem inteligência emocional, ele não consegue comandar as emoções. E nós olhamos às vezes as coisas achando que é pessoal. Então você fala alguma coisa para uma pessoa que você do seu convívio e a pessoa ela já avança em você. Aí você fala, ai que grossa, é pessoal, não é pessoal. Às vezes aquela pessoa ela simplesmente não conseguiu gerir as emoções dela, assim como às vezes nós não conseguimos gerir a nossa se nós não trabalharmos essas emoções. E a inteligência emocional é justamente nisso, é eu aprender, eu me conhecer, eu entender quais são as emoções negativas que eu tenho que trabalhar, potencializar aquelas que eu já tenho, que já são boas, e é isso que vai fazer com que eu crie essas habilidades. As habilidades o quê? De conviver melhor com as pessoas, de trabalhar em equipe, porque tem pessoa que não consegue trabalhar em equipe, tem pessoa que ela não consegue trabalhar com ninguém, ela se fecha e ela não consegue, por quê? Porque ela não desenvolveu, não deixa que só eu que faço, e ela não consegue trabalhar em equipe, então você imagina uma pessoa dessa numa empresa, ela não consegue desenvolver. Então assim, essa é a razão que eu trouxe novamente a inteligência emocional para vocês, para falar dessas habilidades, porque essas habilidades elas vão ser desenvolvidas à medida que você tenha inteligência emocional. E para você ter inteligência emocional, você tem que ter autoconhecimento. Então esse autocontrole, esse equilíbrio emocional que você precisa ter e que você vai conseguir ter melhores relacionamentos, ele decorre da inteligência emocional, de trabalhar isso. Então aí você, olha só que bacana, gente, as habilidades comportamentais, uma pessoa que tem esse tipo de habilidade bem desenvolvida, ela vai ter mais iniciativa, ela vai ser uma pessoa mais paciente quando precisa ser. Por quê? Porque ela vai flexibilizar quando precisar flexibilizar. É aquela pessoa que ela não é só desse jeito que eu faço. Não, ela vai flexibilizar. Bom, nessa situação eu preciso agir assim, mas nessa situação eu preciso agir de forma diferente. Sabe, não vai ser aquela pessoa turrona, ela vai ser aquela pessoa com comando, ela vai ser aquela pessoa que ela é capaz de persuadir. Por quê? Porque ela vai conseguir olhar a situação de fora e ela fala, não, nessa situação eu preciso agir assim. Nessa situação, quem não quer, gente, ter esse autocontrole? Esse domínio sobre si, sobre suas emoções. Foi como o exemplo que eu disse ontem, eu falei, lembra, a pessoa, de repente, chega um patrão, e o patrão, né, porque às vezes a pessoa também não tem inteligência emocional, o patrão também, e ele chega e dá um escracho na pessoa no meio de todo mundo. Se ele não tem inteligência emocional, se o coitado do funcionário também não tem, ele sai chorando, ele já briga ali mesmo, ele já pede as contas, porque ele não foi capaz de absorver aquilo. E de entender que talvez o patrão naquele dia não está legal. Não justifica descontar no funcionário. Mas às vezes você fala, não é pessoal, ele talvez está com problema em casa e ele descontou em mim. Mas eu preciso entender disso, eu preciso ter essa inteligência de, entre a ação e a reação, eu ter esse meio tempo para processar essa informação. É como se entrasse aqui, processasse e saísse do outro lado. Você compreende? Mas isso é uma fração de segundos. Então, eu preciso controlar a minha emoção nessa fração de segundo. Porque senão, se risco o fósforo, pega fogo e explode. Eu tenho que, eu risco o fósforo, vou ver, será que eu boto fogo ou não? Então, é assim, tá? Um exemplo muito simples, tá, gente? Estou falando uma linguagem muito simples para que você consiga compreender. É claro que se você pegar um livro desse daqui, é muito mais técnico, você vai ter uma linguagem muito diferenciada da que eu estou trazendo para vocês. Mas olha só, eu vou dar exemplo de pessoas que às vezes no impulso ela age na emoção. Eu citei ontem de uma briga de trânsito.
Gente, quantas vezes nós vimos pessoas brigando, saindo morte no trânsito porque a pessoa não conseguiu gerir a emoção dela. Eu trabalhava no Ministério Público, eu trabalhava com Maria da Penha, na área criminal, e tinha muito Maria da Penha. Gente, as brigas de casais, por quê? Brigas assim, de vias de fato mesmo, de agressão, de você ter ali lesões corporais, quando não homicídio, né? Que a gente chama feminicídio, por ser o crime contra a mulher. Então, assim, olha só, por quê? Porque a pessoa não soube gerir a emoção. Então, aí o namorado termina, a namorada se mata. Ou a namorada termina com o rapaz e ele vai lá e dá não sei quantos tiros, quantas facadas nela, como eu vi inúmeras vezes isso acontecer. Então a pessoa ela não consegue controlar a emoção e aí ela desconta no outro, sendo que aquela raiva, por trás daquela raiva, por trás daquela a rejeição que ela pode ter sentido. E aí essa raiva ela decorre talvez de uma rejeição que essa pessoa sofreu na infância, no útero da mãe, sofreu talvez durante a infância dela de alguma maneira, e não precisa ser uma rejeição muito grande, pode ser uma rejeição em que houve um abandono físico ou houve um abandono emocional, ou a criança se sentiu abandonada porque pai e mãe trabalhando fora. Então, existem vários tipos de abandono, ou seja, a criança se sente rejeitada e quando na vida adulta ela se sente rejeitada novamente pelo término de um namoro, por uma dispensa num emprego, a pessoa vai lá e acaba às vezes até se suicidando. Então, um livro também que é muito importante, que eu já vou trazer para vocês, que é isso aqui, A Raiz de Rejeição. Esse livro é extraordinário demais, da Joyce Meyer, uma autora extraordinária que ela trabalha muito isso, a raiz da rejeição, os frutos da rejeição. Então, tudo isso impede que você desenvolva as suas habilidades comportamentais. Por quê? Porque são bloqueios, são emoções que não foram tratadas e que te impedem de ver como você realmente é. E que te impede de desenvolver a tua inteligência emocional, porque você fica parado ali, lembra que ontem eu falei, você fica ali ruminando aquela coisa do passado, você não consegue progredir porque é como se você tivesse uma venda nos olhos e você não consegue ver a preciosidade que está dentro de você, em razão dessas emoções tóxicas, desses sentimentos mal cuidados, mal tratados, que não foram resolvidos. Então a habilidade tua está encoberta por uma camada de coisa ruim, de negatividade. E aí quando você talvez olhe para você olha o quê? As suas debilidades. Ah, mas eu não presto mesmo, que até meu pai me abandonou, meu namorado me largou, todo mundo... Não... E aí aquela coisa, né? Começa aquela murmuração, começa aquela coisa de... eu sou uma coitadinha, né? Por isso que eu trouxe a autorresponsabilidade. Então, olha só, gente, a importância de você conhecer você, de você trabalhar as emoções. Porque você está impedindo o teu crescimento se você não trabalha. Gente, olha a vida plena e maravilhosa que você pode ter quando você conhece tudo que há de bom em você. Porque está aí, escondidinho. As suas habilidades estão aí. Basta que você trabalhe as suas emoções para que você comece a se ver como realmente você é, com todas as competências, com todas as potências, com todas as habilidades. Nisso, habilidade técnica, sim, também. Porque é importante, olha só, você escrever as suas habilidades técnicas, porque talvez você está perdendo tempo trabalhando num lugar e você tem habilidades para outras coisas, gente. Vai fazer o que você gosta de fazer. Não que a gente só faça o que gosta, mas vai fazer aquilo que você consegue unir também, um trabalho prazeroso. Não é que um trabalho prazeroso não vai te dar trabalho, tá? Para eu preparar uma live dessa, eu tenho que preparar. E às vezes eu não gosto de preparar o conteúdo. Eu gosto de falar, mas eu tenho que preparar, eu tenho que ler, eu tenho que estudar. E às vezes não é tudo que eu gosto de fazer. Mas eu tenho que perder um tempo, vamos dizer assim, preparando isso daqui. Porque senão eu chego aqui, eu falo, aí eu fico lá decorando, lendo, o que vai adiantar? Eu tenho que falar para vocês, mas eu tenho que falar olhando para vocês, conversando com vocês, trazendo exemplos para vocês. Você imagina se eu chego aqui e eu começo a ler um livro. Meu Deus, que monotonia, né? Dá um infarto. Então, assim, eu gosto de estar conversando com pessoas.
Mas para eu conversar com pessoas e falar com autoridade, eu tenho que estar preparada. Mas é bacana, porque para mim não é cansaço. Aquele cansaço de preparar o material, ele é compensado pelo momento que eu estou aqui. Então, de repente, você tem habilidades técnicas para algum trabalho e aí você junta com as suas habilidades comportamentais, que seja, né, que você vai começar a trabalhar as suas emoções. Gente, olha que negócio bom. Aí você vai falar, caramba, esse trabalho meu é muito gostoso. Ou você é aquele tipo de pessoa que trabalha de segunda a sexta, sexta-feira, né? Ou às vezes trabalha até sábado, até meio-dia, e fala, Jesus amado, veja a hora de chegar em casa. Aí quando está domingo à noite, você fala assim, meu Deus do céu, amanhã eu já tenho que começar a trabalhar de novo. Que desgrameira. Ontem eu trabalhei o dia inteiro para fazer a live que teve ontem. De manhã eu fui à missa, fiz minhas orações, almoçamos, eu e as crianças aqui, e depois todo mundo foi trabalhar. A Débora foi trabalhar, eu fui trabalhar, o único que folgou ontem foi o Diogo, porque nós, trabalho. Mas é prazeroso, por quê? Porque eu estou fazendo o que eu gosto, eu estou desenvolvendo minhas capacidades comportamentais. Porque estudo, eu continuo, claro, capacidade técnica também eu preciso. Habilidade técnica eu preciso também. Mas eu preciso desenvolver muito mais agora a minha habilidade comportamental. Porque senão eu não me acho capaz de vir aqui. Eu tenho um conhecimento técnico, aí eu fiz, como já falei para muitas pessoas, já fiz 13, 14 cursos, né, só para eu estar trabalhando com o coach. Eu não sou formada só em coach, eu tenho outras formações além de graduação, mas só do processo de coach eu fiz 14 cursos para eu trabalhar e agregar valor. E conhecimento técnico eu tenho, só que eu tenho que estudar cada vez mais. Só que eu tenho que desenvolver minha habilidade comportamental, porque senão o que adianta o meu conhecimento e eu não conseguisse chegar aqui e passar para vocês? Eu não me achasse capaz de falar para vocês. E eu não conseguisse trabalhar com uma certa desenvoltura. Eu chegasse aqui e ficasse engessadinha falando para vocês, como se fosse praticamente um robozinho. Ia ser horrível. Jesus amado, nem seria eu também, né? Então, assim, é importante a importância de você desenvolver, porque senão você entra no lugar e aquela pessoa que ela tem vários títulos, mas ela, coitada, ela não sabe se comportar, ela não sabe se posicionar. Aquele professor que às vezes é maçante, gente, alguém já teve aquele professor que ele só lia, ele não falava, o tom de voz dele nunca mudou na vida. Aquele professor que ele do começo ao fim da aula ele falava Jesus, Maria, José. Então assim, por quê? Porque ele não desenvolveu a capacidade dele, a habilidade comportamental para ele entender que, nossa, eu preciso ser mais dinâmico, eu preciso, né, trazer esses alunos para me ouvir, porque senão vão dormir todo mundo aqui na sala. Você quer ver que nem eu que fiz faculdade à noite? Meu Deus do céu, se o professor fosse muito chato, você já tinha vontade de roncar ali. Então é muito desafiador. E quando eu entendo isso, quando eu trabalho as minhas habilidades comportamentais, eu começo a ver isso, porque eu tenho empatia, eu me coloco no lugar do outro. E tanto nas emoções como também naquilo que eu vou fazer, eu mudo as minhas emoções, eu tenho empatia com as emoções do outro, então quando o outro reage de uma forma que eu não gosto, eu falo, gente, tem que ter misericórdia, né? Tem que compreender, porque essa pessoa não tem essa capacidade, essa habilidade comportamental desenvolvida. Porque é muito recente, se você olhar sobre inteligência emocional, não que seja recente, assim, coisa de 2, 3 anos, não é, tem muitos anos, mas pouco se falava sobre isso. Tanto que nossos filhos iam para a escola para aprender habilidade técnica. Eu fui para a escola para aprender habilidade técnica e não para aprender a saber lidar com a vida, a saber lidar com o mundo. Isso aí nós aprendemos, né? Vamos vivendo e vamos aprendendo. Mas hoje em dia tem cursos para isso, hoje em dia tem processo de coach para isso, hoje em dia tem livros, leituras maravilhosas sobre isso. Então eu preciso entender disso. Ou você quer ficar igual você era há 1 ano, 2, 3, 10 atrás. Ou você quer chegar daqui 1 ano, 2, 3 e você está igual está hoje. Eu quero crescer, eu quero melhorar. Porque se você não está crescendo, se eu não estou crescendo, nós estamos morrendo. Ou seja, a tendência é ladeira abaixo, é diminuir, é cada vez ficar pior, né? Então eu preciso trabalhar tudo isso. E olha que bacana, é novidade, é coisa bacana. Tem livros maravilhosos falando sobre isso, tem cursos maravilhosos. Hoje você tem lives maravilhosas de pessoas muito mais capacitadas que eu.
Então é só você selecionar o conteúdo, tá bom? E olha só, a importância, eu estava falando ali desses casos, né, em último caso, de suicídio inclusive. Eu sei que algumas pessoas já ouviram eu dizer isso, mas a minha família era uma família, eu venho de uma família de muitos suicídios. Muitos suicídios. E eu acabei me interessando pela área da psicologia, pela área do coach, pela área do autoconhecimento, justamente por isso. Minha mãe se suicidou, minha avó se suicidou, meu bisavô se suicidou, e foi assim E eu falava, gente, mas não é possível um negócio desse. E aí eu começo a compreender, é claro que além disso tem também a parte espiritual, mas olha só, eu começo a compreender que são pessoas que não conseguiram gerir as emoções. Que a carga do dia a dia foi pesando de tal maneira que chega uma hora a pessoa não suporta. E detalhe, a pessoa não suporta, ela não consegue falar com ninguém, ou se ela fala, a pessoa fala, não, é assim mesmo, tá todo mundo assim. Não tá todo mundo assim, não se conforme com isso. Não se conforme em estar mal. Se as suas emoções não estão legais, gente, procura um profissional para te ajudar. Procura um profissional, porque, gente, é sério, é seríssimo. Os nossos jovens estão se suicidando. Os nossos jovens estão indo para as drogas. Por quê? Porque por inabilidade comportamental, por não ter inteligência emocional, por não trabalhar suas emoções, e aí estoura em alguma coisa, ou uma doença, ou às vezes vai para bebida alcoólica, vai para outro tipo de droga tão nocivo quanto a bebida alcoólica, e a bebida alcoólica é vendida em qualquer lugar, né? Então é nocivo pra caramba. Nós víamos lá no Ministério Público, trabalhei muito com isso. Então, assim, olha só, é tão importante? Porque a minha mãe se suicidou porque ela não soube gerir as emoções dela. Minha mãe se suicidou com 47 anos, gente. Eu tenho 53, minha mãe era muito mais jovem que eu. E por quê? Uma carga de sofrimento que ela não soube gerir. Ela não tinha, naquela época não tinha psicólogo. Pelo menos na cidade que a gente morava, não tinha. Nós morávamos numa cidade muito pequena. Há 33 anos atrás, a minha mãe se suicidou. Então, quer dizer, na cidade que a gente tinha clínico geral. Então, nós não sabíamos nem lidar com a situação. Só que hoje tem condições, hoje tem pessoas habilitadas para te ajudar. Não deixa chegar num termo desse, sabe? De pessoas que não perdem o sentido da vida. Mas ela perde o sentido da vida por quê? Porque ela não entende as emoções. E ela vai aprofundando numa tristeza tão absurda que chega uma hora que a única coisa que ela quer fazer é se livrar da tristeza. Porque a pessoa que se suicida, ela não quer se livrar da vida dela. Ela quer acabar com a tristeza, ela quer acabar com a dor. Então, na verdade, ela põe fim na vida dela para acabar com a dor e com a tristeza. Não porque ela quer dar cabo da vida dela. Mas olha só, isso eu estou falando em último grau. Aí a pessoa, ela chega em casa com uma tristeza muito grande, começa a não ligar para filho, para marido, para esposa, e vai adoecendo. E mesmo que ela não venha a um caso extremo de suicídio, ela pode ir para a droga, ela pode viver uma vida horrorosa e viver um inferno em vida e também talvez fazer da vida de outras pessoas um inferno. Por quê? Porque ela não sabe gerir as emoções e, gente, é importantíssimo. Você vê jovens totalmente desestruturados. Por que a nossa juventude está assim? Porque não trabalha as emoções. E é importante demais, porque aí quando você trabalha, você começa a ver, gente, eu posso mais. Gente, eu sou uma pessoa capaz. Gente, existe uma maneira de viver diferente da que eu vinha vivendo. E isso é muito bom. Mas quais habilidades que você vê em você? É só habilidade técnica? Ou você vê habilidade comportamental em você? Vou repetir para você o que é habilidade comportamental. A habilidade comportamental é você se conhecer. É você trabalhar a tua inteligência emocional, é você
ter autocontrole das emoções, é você ter integridade, você ter autoconhecimento, você ter autoconfiança, você conseguir chegar e falar em público, você conseguir trabalhar em equipe, você conseguir ser uma pessoa persuasiva quando você precisar ser persuasivo, é você ter um espírito de liderança, iniciativa, mas se você não se conhece, não conhece a sua capacidade, como que você vai fazer isso, botar isso tudo para fora? Aí nisso, quando você fala assim, dá a impressão que é muito bom e tal, mas eu não consegue porque não trabalhou emoção. Quando você trabalhar, você vai entender. Você vai falar, gente, como que essa ficha não me caiu antes? Meu Deus, é muito bacana quando você começa a descobrir tudo isso em você. De repente você tem um líder aí dentro de você e não trabalhou. Então, mas você precisa se conhecer. E como que eu consigo desenvolver a minha inteligência emocional? Primeiro, autoconhecimento. Por isso que ontem eu falei de autorresponsabilidade e autoconhecimento. E você, se você não assistiu a live de ontem ainda, assiste porque depois eu vou tirá-la do ar, tá bom? Ela vai ficar aí um pouquinho para o pessoal conhecer e depois eu vou tirar. Mas assista. Isso aqui é complemento da live de ontem. Então, autorresponsabilidade ontem e autoconhecimento. Então, a inteligência emocional, qual que é o primeiro passo? Autoconhecimento. Você não vai obter a inteligência emocional sem autoconhecimento. Por quê? Porque aí é o primeiro passo para você desenvolver essas habilidades comportamentais. Ou seja, aquele soft skill que eu falei. Tá? Só assim é possível você entender quais são as características positivas que você tem. Ontem eu pedi para você anotar quais as características positivas. Então, aí você fala assim, nossa, eu já tenho umas características boas, mas eu vou aprimorar isso. Só que aqui tá meio baqueadinho. Então aí no processo de coaching nós numeramos, nós qualificamos e quantificamos as habilidades. Então, e também no CIS Assessment você vai ter essas informações, que é muito importante. E aí, quer dizer, o que eu preciso aprimorar? Que eu já sou bom, mas eu preciso aprimorar. Então tá bom, eu sou boa em falar em público, mas eu posso ser melhor. Mas eu sou um bom gestor, mas eu posso ser melhor. Então aí, dessa forma, você vai conseguir fazer o quê? Você vai conseguir aperfeiçoar suas qualidades, você vai conseguir sanar os seus erros, algumas deficiências que você tem. Porque todo mundo tem deficiência. Ninguém é tão bom que não precisa melhorar. Eu desconheço na face da Terra uma pessoa que não precisa melhorar. Todo mundo erra todo dia, todo mundo... não, Nisso, mas eu já sou um pai de família, nota 10, seja 11, seja melhor. Você consegue ser melhor. E olha só, você vai desenvolver essas habilidades técnicas e as comportamentais, porque precisa das duas. O mercado de trabalho quer pessoas assim hoje. O mercado de trabalho, olha só, se você desenvolve além das habilidades técnicas, você desenvolve a comportamental, numa entrevista... Se a pessoa que está te entrevistando, ela valoriza isso, e hoje as pessoas estão muito antenadas, como eu falei, as grandes empresas, elas valorizam muito mais as habilidades comportamentais do que as técnicas. Numa entrevista, meu amigo, você está 1000 anos-luz na frente de outras pessoas. Por quê? Porque a pessoa vai saber que você consegue gerir, e às vezes eles tem empresa que eles dão testes para justamente testar a sua paciência, o seu nível de inteligência emocional. A Heineken tem um teste que eles fazem, eu assisti o vídeo deles quando eu fazia o curso na Febracis, que todo o teste seletivo deles foi baseado em inteligência emocional. Nada de habilidade técnica, só habilidades comportamentais. Você acha que o tema é pouco importante? Não é pouco importante, não é pouca coisa. Quem que você contrataria? Uma pessoa que tem um currículo maravilhoso, a pessoa foi formada na PUC, na USP, em Harvard, sei lá onde, mas a pessoa é explosiva, não consegue trabalhar em equipe, a pessoa não consegue, não deixa, sabe, você vem às vezes dar um feedback, a pessoa não aceita feedback. Quem que você contrataria? Ou uma pessoa que é fácil de lidar, que você consegue trabalhar com ela em equipe, uma pessoa que tem um espírito de equipe, uma pessoa que ela está sempre pronta para ajudar outras pessoas, uma pessoa que ela consegue visualizar aquela situação e achar uma outra solução diferente. Quem você contrataria? O que tem um título em Harvard,
Ou que tem uma faculdade mais simples, mas consegue gerir as suas emoções? Quem você contrataria para a tua equipe? Uma pessoa com habilidades comportamentais ou a pessoa só que tivesse habilidade técnica? Claro que se tiver os dois é muito melhor. Mas entre uma pessoa que tenha só habilidade técnica e seja uma porta, que a pessoa não consegue conviver com ninguém, que a pessoa não aceita feedback, que a pessoa não consegue lidar com qualquer situação num estado de pressão, a pessoa não consegue porque tem pessoa que ela paralisa. Quando ela não tem inteligência emocional, não tem as habilidades comportamentais desenvolvidas, ela paralisa diante de uma situação que exige, né, que aquela pessoa tenha dinâmica, que ela resolva a situação sob pressão. Ela não consegue. Então, quem você contrataria para a tua equipe? Quem você contrataria para o seu time? Isso é importante, gente. A habilidade comportamental ela é importantíssima. E quais dessas habilidades que eu falei durante a live que você tem, que você visualiza em você? Anota aí, não perca a oportunidade de anotar. E qual que é outra maneira de você desenvolver a habilidade emocional, a inteligência emocional, perdão? Porque a inteligência emocional faz parte da habilidade comportamental, tá? Revisando, recapitulando. Então, o autoconhecimento e network. Network, por quê? Porque você tem que ter contato com pessoas diferentes. Não, eu sou da área de direito, só converso com juiz, advogado. O que você vai crescer? Você só vai ficar naquilo ali. Porque hoje em dia você precisa saber de tudo um pouco. O mundo mudou. Aquela pessoa que entrava no trabalho, ficava 50 anos só fazendo aquilo, era essa que era a valorizada. Hoje em dia, às vezes você entra numa empresa e eles perguntam, no que você trabalhou? Eu trabalhei nisso. Eles não vão achar que você, nossa, não para emprego nenhum. Eu falo, nossa, o cara tem muito conhecimento e ele entende de tudo um pouco. E é esse tipo de pessoa que o mercado exige hoje. Então hoje exige que você saiba falar 3, 4 idiomas, exige porque, não, eu sou mecânico, eu só aperto parafuso. Não é assim. O mercado de trabalho exige outras coisas e você como pai, como mãe, você vai precisar saber de tudo um pouco. Não, isso eu nem trabalho fora. Você vai precisar saber de tudo um pouco, senão sua conversa vai ser muito chata, cara. A hora que vai a pessoa não sabe, não tem assunto. Você tem que saber de tudo um pouco e para isso você tem que ser flexível. Então, a tua rede de pessoas, o teu network, o que é? Ela vai fazer com que você pense fora da caixa. Por quê? De repente, nós somos lá em 4, 5 amigos, eu tenho uma opinião sobre determinada coisa e a outra tem uma outra opinião, que não quer dizer que seja, nós vamos entrar num combate ou num embate. Não. Eu posso olhar pelo olhar dela e posso olhar pelo meu. Eu posso olhar o mesmo objeto e ver de uma forma diferente e você vê de outra e está tudo certo. Opiniões diferentes são bacanas, as pessoas que são diferentes, elas se complementam se elas tiverem inteligência emocional para gerir. Por sabe aquela turminha que todo mundo pensa igual? A pessoa não cresce. Olha só, essa caneta. Você está olhando, a pontinha da caneta está para aí, a tampinha. Você está olhando daí, você está vendo esse lado. Eu estou vendo o outro lado. E tem pessoa que talvez esteja do lado de cá e está olhando esse lado. E está tudo certo, é a mesma caneta. Só que vista de pontos de vista diferentes. Quer dizer que eu estou errada? Não, eu só vejo aqui, eu vejo a bundinha da caneta. Você, não, eu vejo só a tampinha. Essa caneta só tem tampa. E o outro fala, não, mas eu vejo uma caneta inteira. Quem que está certo? Nós três. Então eu preciso olhar o ponto de vista do outro e ver se aquilo não serve para mim também. Isso é inteligência emocional. Mas eu preciso expandir, fazer network, eu preciso ter pessoas que falem outra linguagem, pessoas que entendam de coisas diferentes, que vejam aquele mesmo objeto de uma maneira diferente para eu crescer. Porque senão eu vejo só daquele jeito. Eu preciso desenvolver. E outra coisa, eu preciso também, gente, olha só, participar de cursos, de treinamentos. Eu preciso fazer workshops, participar de workshops. Eu preciso ler. Olha, só aqui eu falei para vocês de 4 livros. Poder da Autorresponsabilidade, Poder da Ação, Raiz de Rejeição. E ainda mostrei esse de Inteligência Emocional, que é um pouco mais técnico, mas do pai da Inteligência Emocional, Daniel Goleman, que é um psicólogo com formação em Harvard. Bem bacana. Super recomendo. Então, gente, olha só.
A importância, se eu tenho amigos que não vão me acrescentar nada, eu preciso ter amigos diferentes, eu preciso estar... Não, Nícia, mas eu tenho medo de falar com pessoas que pensam diferente. Aprenda. Às vezes perde tempo vendo tanta coisa que não presta, né? Vai aprender. É aí que está a tua inteligência emocional, de você aprender aquilo que você não sabe. De você expandir seu conhecimento, primeiro, autoconhecimento. Aí eu vou expandir meu conhecimento com a minha rede, né, de amigos. Então eu tenho que ter, né, uma rede diferente, falar coisas diferentes, visitar lugares diferentes. Sabe, eu quero ir em um museu, depois outro dia eu quero, sei lá, ir andar de patinete, eu não sei. É importante. Nenhum conhecimento é jogado fora, se você souber usar. E aí eu preciso também, gente, sabe, assim, me dar ao luxo de vez em quando fazer um curso. Um curso diferente. Ah, Nícia, mas eu, por exemplo, quero fazer culinária. Faça culinária, criatura. Você vai fazer uma rede de amigos diferentes. Quantas pessoas que eu conheci na área de direito, depois quantas pessoas que eu conheci quando eu fui fazer os cursos de coaching. E agora quantas pessoas que eu estou conhecendo como meus coaches, pessoas do outro lado do mundo. Eu não teria nada disso se eu não tivesse me aberto para um mundo de possibilidades. Gente, eu não sei se eu falei rápido demais, mas eu queria trazer tudo isso para vocês, a importância de uma linguagem muito, muito, muito simples. Tá? Eu não quero trazer nada de uma maneira muito técnica para vocês, porque talvez seja o primeiro contato que você está tendo com o assunto. Então, olha só. Estou anotando ali para eu ver o horário também aqui, tá? Então, as habilidades pessoais e potenciais, as habilidades pessoais são as potencialidades do seu perfil. Lembra que eu falo sempre do perfil comportamental? Eu sou ministrante desse curso também, Decifre, Influencie Pessoas. Esse livro também é extraordinário. Ele vai falar sobre perfis comportamentais. Então, são aquelas aptidões relacionadas ao teu perfil comportamental. São aquelas aptidões que vão muito além dos seus atributos profissionais e que você precisa ter. Se você hoje quer se destacar no mercado, se você quer se destacar numa conversa, é isso que você precisa ter. Só que sem autoconhecimento você não vai saber quais são suas habilidades, nem melhorar as suas debilidades, tá bom? Conhecer si mesmo, gente, é a melhor maneira de desenvolver os seus pontos fortes e os seus pontos fracos. Quando você se conhece, você melhora a tua comunicação consigo mesmo, você melhora a comunicação com os outros, você vai gerar conexões super poderosas, porque você vai falar na linguagem do outro, você perde o medo de ter contato com pessoas diferentes, de círculos diferentes de amizade. Você melhora a sua comunicação e gera conexões poderosas, mas isso aí é tema para a live de amanhã. Te espero amanhã. Eu espero que você tenha gostado do conteúdo. Se você gostou, gente, publica isso daí, manda no aviãozinho, né? Passa lá para outras pessoas, assiste de novo. Por enquanto vai ficar ali no IGTV, depois eu vou tirar, tá bom? Mas eu clico no aviãozinho, manda para as pessoas que você acha que é importante ouvir isso daqui, assiste de novo, convida o pessoal para estar aqui amanhã, tá bom? Amanhã, às 20h27. Melhore a sua comunicação e gere conexões poderosas. Vai ser o tema da live de amanhã às 20h27. Às 6h30 da manhã tem a live do Pilar Espiritual. Gente, obrigada pelo teu carinho, por você estar aqui. Muito, 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 muito obrigado. Qualquer coisa, você me manda amanhã, aliás, me manda no direct que eu respondo. Deixa eu ver se dá tempo de eu responder, Alessandra. Qual a principal habilidade emocional a ser trabalhada? A habilidade emocional? Não, as habilidades emocionais, elas são várias. As habilidades, elas são várias, tá? Deixa eu ler aqui algumas para você. Eu falei ali sobre as habilidades comportamentais, que é inteligência emocional. Para eu ter inteligência emocional, eu preciso ter autoconhecimento. Então, o primeiro, não sei se foi essa a tua pergunta, mas o primeiro é autoconhecimento. Não dá tempo ainda de eu responder. A primeira, autoconhecimento, tá? Depois, uma rede, não é só isso, tá? Mas eu coloquei aqui as 3 mais importantes que, na minha visão, tá, gente? Isso sempre na minha visão. De repente, vocês encontram autores que vão falar diferente. Então, o que eu preciso para ter inteligência emocional? Autoconhecimento. E como que eu vou adquirir autoconhecimento? Com filmes, com livros, com um processo de coach, com o CIS Assessment. O CIS Assessment
maravilhoso, gente. Vocês acessem aquela análise do perfil comportamental que eu sou coach e sou analista de perfil comportamental, é uma outra formação que eu tenho, mas que se complementa. Então, quando a pessoa vem fazer um processo de coach comigo, eu já incluo a análise do perfil comportamental. Por quê? Porque eu quero conhecer o meu coach, eu quero ver as debilidades dele, as fragilidades, para eu poder tratar as emoções dele. Tá? Então, é uma das maneiras. Então, autoconhecimento é isso mesmo? Ah, tá, isso foi autoconhecimento, depois foi, né, você aumentar aí, fazer um network, né, aumentar a sua rede de amizades com pessoas diferentes. Ai, mas eu não entendo nada daquele assunto. Vai ler alguma coisa, vai entender e vai colocar, porque o contágio social é bom, tá bom? Então, isso, autoconhecimento, o tema da live de ontem. Autoconhecimento, autorresponsabilidade, né? Hoje nós falamos de habilidades, mas o autoconhecimento está em tudo, gente. Tudo. E vocês vão ver que amanhã o autoconhecimento vem de novo. No tema que nós vamos falar amanhã, tá bom? Que é melhore a sua comunicação e gere conexões poderosas. Grande beijo. Até amanhã, gente. Beijo, beijo. Te espero.